Fala galera, seja bem-vindo para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa de bate-papo, onde a gente troca ideias sobre as coisas do nosso dia a dia, trazendo luz ao que a Bíblia diz a respeito. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre cultivar a criatividade e eu estou com uma galera muito legal aqui para conversar comigo a respeito disso. Gostaria de apresentar a vocês primeiro a Michele. Seja muito bem-vinda, Michele. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Já é para me apresentar? Bom, meu nome é Michele, eu tenho 28 anos. Eu sou formada em economia, mas talvez o que eu trabalho hoje está um pouquinho distante disso. Eu já trabalhei com empreendedorismo, gosto muito dessas questões de startup, de inovação. E hoje eu trabalho em um estúdio de produção audiovisual, de uma forma muito bem resumida, mas eu gosto muito de marketing, de produção de conteúdo, tenho a mente bastante inquieta, mas também sou muito de produtividade, organização e processos, então hoje eu trabalho tanto com gerenciamento de processos quanto com a parte de marketing, de produção de conteúdo. E espero que esse papo seja muito legal e bom para todo mundo. Muito bom, Mi. Muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Também temos a presença da Beatriz Romanello. Seja bem-vindo, Bia. Oi, gente. Obrigada, Cojinho, pelo convite. Apesar dele não ter explicado o que ele espera da gente, então a gente não sabe o que vai acontecer aqui hoje. Eu sou a Beatriz, a Bea. Eu tenho 23 anos, eu estou me formando, falta um mês para eu me formar em comunicação social, com habilitação em mediologia pela Unicamp. Mediologia é uma palavra difícil, que ninguém sabe explicar o que é, mas depois de 5 anos a gente tenta achar uma definição. Então, eu, ao longo desses anos, estudei sobre a história, o desenvolvimento, onde que as diferentes mídias se encontram, como elas produzem, como elas afetam a sociedade, como a sociedade afeta elas. Hoje eu trabalho principalmente com fotografia e audiovisual para dança contemporânea e artes da cena. Então, eu trabalho fotografando espetáculos, processos criativos de dança, já trabalhei com produção de audiovisual para dança, que é a videodança, que é onde eu estou me especializando. Também já trabalhei em sites de filmagem de curta-metragem, muitos estresses de curta-metragem. Você assiste algo no cinema, você fala, vai ser legal, mas aí você vai fazer, não é tão legal assim. E aí você fala, isso não é para mim. Também já trabalhei com produção de conteúdo, junto com a Mi. Hoje eu trabalho junto com a Tabata, aqui da Chácara. A gente trabalha no serviço dela de comidas veganas gostosas para você comprar aqui em Campinas. Então, faz um merchan. Faz um merchan, Marmitab, segue a gente no Instagram. Enfim, faço um pouco de tudo. Como a Michelle falou, eu também tenho uma mente muito inquieta, então, não bastando tudo isso que eu faço, eu inventei de começar a escrever, começar a desenhar, porque, afinal, estamos aí e a gente vai fazendo. Então, é isso. Muito bom, Bia. Muito feliz que você aceitou o convite também. Muito obrigado por estar aqui hoje batendo papo com a gente. E para completar esse time, nós temos a presença do Lucas Gonçalves. Fala aí, Lucão. Fala, Cojinho. Oi, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio de participar dessa conversa. Bom, sou o Lucas Gonçalves, sou seminarista aqui na Igreja Presbiteriana de Paulínia, tenho 32 anos e sou formado em publicidade. Eu acho que eu tive aí, deixa eu ver, de 2009 para cá, acho que dá uns 20, não, dá uns 11 anos, eu acho, sei lá. Eu sou teólogo, gente, eu não sou matemático. Deve dar uns 11 anos, eu imagino, né? Enfim, aí no mercado publicitário. Hoje eu faço um freelance ou outro ainda, então ainda tenho um pezinho lá, mas via de regra, principalmente, minha ocupação principal é em ajudar pessoas a amadurecer na fé, né? E gosto muito do tema também, né? Participei um tempo do Tangente e a gente estudou bastante de arte, criatividade, e tudo isso vai com um viés meio um pouquinho cristão, por assim dizer. Legal, Lucas, seja bem-vindo também. Alegria que você também aceitou o convite para estar aqui hoje.
E, nossa, com esse time eu não tenho nem muito o que falar. Eu, que não sou uma pessoa nada criativa, tenho muita dificuldade em dar título para texto que eu faço. Estou aqui querendo conversar um pouco sobre cultivar a criatividade. Mas, afinal, a gente consegue cultivar a criatividade? A gente consegue desenvolver essa aptidão ou esse dom em nossas vidas? Você se considera uma pessoa criativa, para começar? Lucas, fala aí, você considera uma pessoa criativa? Cara, essa pergunta é bem checkmate, assim, né? Porque quando a gente pensa em criatividade, tem um senso comum sobre isso, né? Como uma pessoa criativa, alguém que inventa coisas do nada, coisas inexistentes, uma pessoa que, né, que olha para uma coisa e tira um coelho da cartola ali, né? Nesse sentido, eu sinceramente não me considero criativo, né? Mas eu me considero criativo no sentido de ser sonhador, sabe? De pensar, de imaginar, de cruzar coisas experiências que eu já tive, imaginar como o futuro poderia ser, né? Eu acho que até a gente, né, no nosso caso, como seminaristas, futuros pastores, inevitavelmente a gente precisa trabalhar com essa visão do que o futuro pode ser, né? Do que as pessoas podem se tornar, do que Deus está fazendo na vida das pessoas para a gente coparticipar disso, né? Então, nesse sentido de idealizar e sonhar com o futuro, eu me considero um pouquinho criativo, sim, viu? Às vezes até demais. Às vezes eu acho que o meu pé desconecta muito da realidade. Flutuando por aí. É. Justo. E você, Michele? Chamando a Michele, Mi. E você, Mi? Né? Que formalidade. Né? É engraçado, porque eu venho, na minha formação acadêmica, de uma área que não é considerada nada com relação à arte, à criação, criatividade, mas acabei caindo nesse meio e hoje eu trabalho cercada por artistas e a minha concepção mudou muito ao longo dos últimos anos e se a gente for pegar, por exemplo, Gênesis começa com o relato da criação, com o Deus criador criando a humanidade, nos criando à imagem e semelhança. E se a gente é criado à imagem e semelhança de um Deus criador, nós, por princípio, também temos esse dom da criatividade, né? Mas às vezes a gente cai nessas caixas, assim, né, de que só o artista é criativo, só quem trabalha com isso é criativo, mas acho que como o Lucas comentou, a criatividade, ela não é apenas você conseguir criar algo físico ou uma arte, ou acho que ela ultrapassa isso, né? Ela envolve tudo que a gente faz no dia a dia. A gente vive criando, a gente cria relacionamentos, eu crio processos no meu dia a dia, e isso exige criatividade, a gente pensar numa solução para qualquer coisa, a gente pensar numa saída para algo que a gente não está conseguindo, né, desamarrar ou se desvencilhar, enfim, isso está dentro de nós e a gente tem esse anseio por também criar um mundo melhor, né, que vem do que Deus colocou no nosso coração, assim, de ter esse anseio por algo melhor. Então, eu acho que a criatividade, ela permeia várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia e ela, acho que é muito mais um despertar, um exercício dentro da gente do que algo que, você é bom ou não, você nasceu com isso ou não, você trabalha com isso ou não. Eu acho que isso está no nosso dia a dia, é uma questão de exercício mesmo. Depois dessa fala da minha, a gente pode encerrar. Acabou a resenha. Bia, eu vou perguntar para... Valeu. Não, mas é bem isso mesmo, assim, é exatamente isso. Nós somos criativos, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, né? Mas eu vou continuar perguntando para ver que outras perspectivas vocês trazem também. Apesar de que eu perguntar para a Bia se ela se considera criativa, se ela falar que não, eu falo, você é, ponto final, acabou, você é. Mas diz aí, Bia, o que você acha? Eu acho que eu fiquei por último, né? Então eu vou juntar o que o Lucas falou com o que a Michele falou. E eu estudei no Instituto de Artes, né? Um instituto da Unicamp que
Muita gente da Unicamp não sabe que existe esse instituto. Você conversa com uma galera lá das engenharia, da biologia, da medicina, eles, mas tem esse instituto de artes aqui? Eu falo, tem 5 cursos, tá bom? 5 graduações, licenciatura, e enfim, e você vê, assim, eu era cercada por gente fazendo arte todo dia, em todos os andares daquele prédio, mas se você pergunta, tipo, você é criativo? A pessoa vai falar, não, imagina, entendeu? A gente tem um pouco de vergonha, um pouco de receio de falar que a gente é criativo. Eu acho que isso vem de um imaginário de que a pessoa criativa, ela é um ser transcendedor e que ela tem uma inspiração, assim, que ela pega o pincel e ela pinta e é tudo muito fácil de acontecer, mas não é fácil de acontecer. Uma conversa com a Michelle e com o Igor uma vez, a gente, tipo, criatividade é suor e sangue, entendeu? É esforço diário. Né? Mas pegando um pouco o que o Lucas falou dessa questão da imaginação, eu já vou também aproveitar e já deixar as 2 indicações literárias que eu trouxe. A primeira delas é um livro bem curtinho, chama E Se Fosse Diferente? Caminhos Alternativos para Despertar a Sua Criatividade, do Luciano Braga e do Gabriel Gomes. É um livro brasileiro. Já anota a dica aí, conferir antes de entrar que está na Amazon, está em promoção, tem e-book. E na introdução eles já falam que não é um livro de perspectiva cristã, ele já fala que todo mundo pode ser criativo, assim como todo mundo pode ser inteligente, as pessoas podem ser sensíveis mais ou menos do que outras, algumas podem ser mais ou menos curiosas, algumas podem ser mais ou menos honestas e algumas podem ser mais ou menos criativas. E a criatividade parte da natureza de que a gente consegue imaginar algo, seja uma história fantástica do Tolkien, seja uma roda que vai revolucionar, tipo, toda a humanidade. E é isso que nos diferencia dos outros seres vivos no planeta, né? Então, assim como a nossa racionalidade, também a nossa capacidade de imaginar. Então, isso nos faz seres criativos. Pode ser que você use essa criatividade, essa imaginação, para um viés mais artístico, que você vai se dedicar a isso como a sua profissão, como a sua fonte de renda, ou pode ser que isso seja uma das suas características para você trabalhar em qualquer outra área. Tem uma autora que eu gosto muito, a Aline Valek, ela é uma escritora brasileira e ela tem 1000 coisas, ela faz podcast, ela faz newsletter, ela tem os livros, e ela fala muito sobre processo criativo também, e ela fala que ela gosta de ver as pessoas trabalharem, porque ela gosta de ver o que as pessoas vão fazer quando elas chegarem num problema, porque isso que é criatividade, é você resolver um problema, é você achar uma solução para aquele problema. Pode ser que seja uma solução incrível e você inventou a roda, pode ser que você resolveu aquela pequena tarefa do seu dia. Para aquilo você foi criativo de alguma forma, né? Pegando isso que a Michelle falou, que a gente cria coisas todos os dias, não necessariamente a gente vai tirar algo da cartola, mas a gente está em constante criação, né? E também, voltando para a Bíblia, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e se Deus é um Deus criador, nós também somos seres criativos, também somos capazes de criar. Então, acho que eu me considero criativa. Tudo bem que tem dias que não vai, tem dias que a gente trava, tem dias que simplesmente não vai, tem dias que você vive uma pandemia no Brasil e aí você não consegue ir além. Mas eu acho que eu e todos nós aqui somos seres criativos, biblicamente falando, e também olhando para um viés um pouco mais racional, vamos assim dizer. Mas, posso complementar? Acho que a Bia trouxe uma questão bem importante de que a gente não pode achar que a criatividade é algo que vai fluir, que vai surgir do nada e como uma inspiração, assim, que vem do além, né? A criatividade, se ela não for exercitada e se ela não for... Se esse processo não for feito de maneira consciente, assim, não vai adiantar você... hoje eu quero, sei lá, escrever um ótimo texto. Aí você senta e fala, nossa, o texto não tá saindo, que absurdo, né? Não tô criativo e tal. Ou vem uma pandemia e tira todas as suas fontes de inspiração, todas as coisas que você tinha como normais na sua vida. Por mais que isso atrapalhe, assim, e muito a criatividade, a gente não pode depender tanto de fatores externos, né? A gente pega escritores como Stephen King, que ele tinha todo um processo de escrita e falava o tanto de horas que eu escrevo por dia e tal, e
Poxa, se até um ótimo escritor tinha um processo, tinha essa relação com a criação, quem somos nós para esperar que venha uma inspiração do nada, né, no momento que a gente precisa? Então, eu acho que talvez o que acontece também para as pessoas que não se consideram tão criativas ou se veem muito distantes desse tipo de definição é por não pensar nisso de uma forma intencional e não praticar de fato, né? Porque eu acho que isso está ao alcance de todas as pessoas e com exercícios dos mais diversos. Não, nem quer dizer que precisa ser um exercício chato ou alguma tarefa chata no dia a dia. Acho que, pelo contrário, exercitar a criatividade é algo muito divertido, mas precisa de intencionalidade. Eu acho legal isso que as meninas estão trazendo, porque quando a gente pensa na criatividade dentro desse estereótipo de ser um artista que traz novidades, e isso, assim, eu sou bem honesto, eu tenho um pouquinho de ranço dessa ideia de criatividade associada a exclusivamente trazer novidades, porque aí a novidade passa a ser o mote da coisa, sabe? Não precisa ser bom, não precisa ser legal, não precisa ser suficiente, não precisa tocar na necessidade, né? A Bia falou disso, né? Como a criatividade é trazer uma solução para algum problema, né? E problema, ao meu ver, pelo menos, pode ser de qualquer nível que seja, não apenas realmente uma necessidade, sei lá, de me alimentar, uma necessidade de me vestir, mas uma necessidade de satisfazer a minha vontade de fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, peraí que comecei a pensar em algumas necessidades que eu tenho. Você está começando a ser criativo no meio da sua fala aí, né? Eu preciso ser criativo. A ser criativo. Não, você está sendo. Você já está repensando os seus problemas e sendo criativo aí na solução deles. Mas uma coisa que... Pode falar, eu acho que um exemplo fácil, assim, de preciso ser criativo por uma necessidade. Cara, é fim de mês, tem uns restos na geladeira, você precisa comer. Você não quer comer comida com gosto de resto. O que você vai fazer? Você vai pegar tudo, você vai picar, talvez você tenta jogar um tempero aqui. O que acontece se eu refogar isso aqui? Aí você mistura, aí você tem um prato, assim. Não é, talvez, o melhor prato que você comeu na vida, mas você precisou. Você tinha um problema, você precisava encontrar ferramentas e soluções para aquele problema para você chegar nas suas necessidades. Então, você se alimentou de uma forma que não era resto de comida com gosto de resto de geladeira. Eu acho que, assim, enfrentar esse problema uma vez na vida. Sim. Agora, aqui, ó, eu lembrei que eu... Obrigado, gente, por esse parênteses, vocês me deram. Eu entrei aqui no parênteses da novidade, né? Enfim, voltando para o que eu queria dizer, é que essa ideia de criatividade, como dar solução para as coisas, como viver, como fazer coisas, né? Como quase que uma associação à ideia de trabalho. Na prática, assim, talvez resumindo muito, seria quase uma associação à ideia de trabalho, transformar coisas em outras, né? Resumindo muito. E também essa ideia que as meninas trouxeram da nossa imagem derivada de Deus, obrigatoriamente, então, colocar na nossa essência natural, naquilo que nós somos, né, por criação, esse viés de trabalho, esse viés de criatividade, isso para mim me traz uma questão muito, muito importante, porque ao mesmo tempo que todos nós somos criativos em níveis diferentes. E por que eu acho que isso aqui é muito legal, cara? Porque às vezes eu acho que a gente se força. Eu preciso ser criativo, né? Eu preciso trazer novidades. A gente se força, mas eu não sei, eu não tenho bagagem cultural, eu não tenho ferramental, eu não consigo fazer essas coisas. Eu não presto porque eu não sou criativo. Então eu não vou fazer nada. Né? Ou então começa a caminhar por uma idolatria da criatividade. Né? Eu preciso fazer coisas, eu preciso ser tão criativo quanto fulano para eu ter valor, para eu ter um espaço, etc, etc. E esses dois extremos, nesta visão, já não vai mais fazer sentido. Né? E aí eu trago até a parábola dos talentos. Né? Na parábola dos talentos, o Senhor traz um determinado tanto de talento para cada um, de acordo com a capacidade de cada um. E isso sempre me chama muita atenção, porque nós, hoje, provavelmente olharíamos para isso e falaríamos assim, pô, mas você só me deu 5? E para o outro, quer dizer que eu só sou ruim, só posso receber 5, e o outro que é muito top vai receber 10? Né? Pô, o que eu tenho de pior que ele? A gente associaria o nosso valor ao que a gente é capaz de fazer. Mas no texto não tem qualquer tipo de relação de juízo de valor em relação a isso. O Senhor é simplesmente coerente. Você dá conta de 1, toma 1. Você dá conta de 2, toma 2. Você dá conta de 5, toma 5. Suave.
qual que vai ser o juízo de valor da questão? É o que você vai fazer com isso que você está recebendo, né? Então, trazendo um paralelo aqui do que eu estou querendo dizer. Todos nós podemos fazer exercício, ter um corpo bacana, né? Nós fomos criados com corpo, todos nós, faz parte da nossa natureza ter corpo. Isso quer dizer que todo mundo vai ser fisiculturista, né? Tinha um cara lá na CPV, né? O Amilcar, que é competidor, cara, parece que ele é feito de mármore, assim, você toca nele, parece que é pedra o tempo todo. Assim, cara, relaxa, você não está competindo agora, né? Se eu fizer exercício, eu vou ficar cravadamente igual a ele? Não vou, entendeu? Por uma série de questões, né? E mesmo que eu me exercite como ele, que eu tenho estilo de vida como ele, os caras que estão ali na mesma linha dele não são iguais, tanto que um ganha e o outro não, né? Então, cada um tem a sua natureza. E está tudo bem. Se você é muito criativo, que massa seja. Se você é pouco criativo no sentido de ter pouca ferramenta, pouca bagagem para trabalhar soluções para o seu dia a dia, isso não te faz menos bom ou negativo, né? Resumindo, então, tudo aqui a minha epifania, o que eu estou querendo dizer é que, por um lado, essa perspectiva que as meninas trouxeram eu acho muito legal, porque tira esse mito da criatividade como uma coisa que jorra novidades a rodo, né? Tipo assim, no mínimo, o que eu não concordo, mas no mínimo a humanidade tem 10 mil anos, né? Você trazer alguma coisa que ninguém pensou é um pouco complicado, né? Então, assim, tira esse peso, mas por outro lado também tira aquela busca incessante, quase idólatra, né? Por ser criativo. Seja o que você é, se desenvolva, seja responsável. Mas tá suave. É 5, massa. É 1000. Você é um desses caras que surgem a cada 300 anos, que revoluciona tudo. Que legal, seja. Mas seja o que Deus te fez, tá suave. Legal. Eu acho só fazer uma ponte aqui. Eu acho que vocês trouxeram, dá um reforço, na verdade, 2 aspectos muito importantes que a gente tem que pensar, não apenas relativo à criatividade, mas que envolve também muita criatividade, que uma coisa é nós temos responsabilidade naquilo que nós somos e naquilo que nós podemos fazer, né? Vocês trouxeram bastante a ideia de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. A pluralidade, a diversidade faz parte dessa imagem e semelhança. Uma pessoa não é imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala ali que homem e mulher os fez à imagem e semelhança, não necessariamente ele também está falando de um casal. Ele está falando do quê? Da pluralidade da humanidade. A humanidade como um todo, no espaço-tempo, é a imagem e semelhança de Deus. Então, diversas pessoas apresentam diversas características que refletem a Deus, né? Então, se eu sou uma pessoa mais tímida ou mais introvertida e sou criativo, ou então tenho aptidões em escrever, em desenhar, enquanto outra pessoa tem o dom da oratória, da fala, ou do teatro, da teatralidade muito desenvolvido, é outra coisa. O que mata a nossa responsabilidade é a comparação. A gente não pode cair em se comparar com o que o outro é, com o que o outro faz. Nós temos que ter a responsabilidade de sermos nós, né? Mi, você ia falar? Desculpa, eu te cortei. Imagina, mas tem a ver com isso. Eu também, que nem a Bia, separei aqui indicações, e eu tinha comentado antes da gente começar a conversar desse livro aqui, que chama Grande Magia. Ele fala, né, vida criativa sem medo. A autora, ela não é cristã, mas ela traz exatamente a perspectiva que o Lucas colocou relacionada à parábola dos talentos, e ela fala que para ela, o viver criativamente é a gente colocar para fora um tesouro que está escondido dentro de todos nós. E acho que é esse o ponto, assim, Deus nos deu um tesouro. Nós, enquanto indivíduos, cada um tem aí algum tipo de tesouro ou o talento da parábola, e o viver criativamente é você não deixar isso escondido, sabe? Você aproveitar desse potencial que Deus colocou em você e fazer isso
sei lá, externalizar de alguma forma, sabe? Tornar isso útil não só para você, mas para as pessoas ao seu redor, para construir um mundo melhor, para, né, ser você na sua, no máximo que Deus pensou, sabe? Na sua individualidade enquanto humanidade. Eu acho que aí, juntando com a sua fala também, é isso, assim, a gente tem tesouros complementares, né? A gente não tem o mesmo tesouro em todos nós. Então, acho que quando a gente se compara, a gente fica tentando ter o tesouro do outro, sendo que o que a gente tem se encaixa muito mais em nós mesmos, né? Então, acho que essa questão da comparação ela é muito complicada, porque quando a gente fala de criatividade, de exercitar e mostrar esse tesouro que Deus nos deu, a forma como o outro é criativo não necessariamente é a forma como a gente vai ser criativo, como a gente vai desenvolver isso. E a gente pode aprender, sim, e muito uns com os outros. Eu acho que a coletividade acaba estimulando ainda mais a criatividade, mas não quando a gente se prende na comparação. Eu acho também... Nossa, meus cachorros estão latindo loucamente. Eu acho que também tem uma questão que a gente não pode se comparar na forma como um é criativo e o outro é criativo, mas a gente também tem que tomar um cuidado para não se comparar no porquê ou para que o outro vai ser criativo ou não. Então, por exemplo, eu sou fotógrafa, eu tenho que me desenvolver na minha fotografia para o meu trabalho. E existem várias formas de eu fazer isso, desde eu trabalhar e, né, então eu trabalho com espetáculo de dança. Não sei se vocês sabem, mas quem dança não para quieto. Então, quando tá ali no meio do rolê, eles estão frenéticos e eu tenho que ir atrás deles e conseguir fazer aquelas fotos e dar um jeito daquilo dar certo, né? Mas eu também consigo treinar minha fotografia no dia a dia de fazer uma fotografia de celular, de fotografar o meu redor, né? E desenvolver o meu olhar naquilo. Então, sei lá, se eu estou fotografando algo que está na rua, eu estou exercitando o meu olhar para que em algum momento aquilo também vai ser refletido no meu trabalho. Mas não é porque eu exercito a minha criatividade para o meu trabalho que todo mundo precisa exercitar a criatividade para o seu trabalho. Antes da gente começar a gravar, né, o Kojin comentou, né, será que a gente está meio que perdendo essa questão do ócio criativo ou de só exercitar a criatividade por ser algo divertido, como a Mi falou? Então, às vezes a gente pensa, eu não tenho nada que eu vá desenvolver direto para o meu trabalho, ou então a gente fica meio perdido nisso, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, então a gente está no mesmo ambiente o tempo todo, a gente está sempre no computador fazendo alguma coisa. Então, eu acho que um outro desafio também é encontrar uma forma de exercitar a sua criatividade única e exclusivamente para você exercitar a sua criatividade, sem que aquilo vá se desenvolver em algum trabalho depois, né? Ou que aquilo vai resultar numa produtividade melhor do seu trabalho. É válido fazer isso, e dependendo da área que você está, é até necessário. Então, voltando, por exemplo, da fotografia, mas também não é o único motivo pelo qual a gente deveria exercitar a nossa criatividade, né? Só para ilustrar esse seu ponto, Bia, tem uma... Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas tem uma história que atribuem a Spurgeon, que é um pastor nos anos atrás aí, que eu gosto muito, que o rapaz chega para ele era pastor da igreja lá na Inglaterra, e o rapaz chega para ele e fala assim, eu quero cantar no culto, né? Eu quero ser um ministro de louvor. Aí ele fala, um dia a gente conversa disso, um dia a gente conversa disso. Aí depois, certo dia, quando termina o culto, todo mundo indo embora, esse rapaz vai até Spurgeon e fala, eu quero ministrar o louvor. Aí ele fala, pois bem, que comece a cantar então. Aí ele fala, mas agora todo mundo já foi embora. Aí ele fala, para quem você queria cantar? Né? Então, eu acho que a gente ser criativo, a gente não precisa ser criativo para postar no Instagram, a gente não precisa ser criativo para as pessoas verem, a gente não precisa ser criativo, porque, de fato, quando a gente é criativo, igual você falou, exercendo esses nossos dons e talentos, a gente tem uma plateia, querendo ou não. Deus se satisfaz e se alegra quando a gente desenvolve
a imagem dele, né, em nós. Então, quando nós somos nós mesmos, seja criativo através de melhoria de processos, através das artes, através do que for, a gente está desenvolvendo os atributos que Deus comunicou a gente, né? E é algo que eu sinto que a gente está perdendo. A gente só pensa em produtividade, produtividade, produtividade. Trabalho, estudos e tudo mais, a gente fica frenético nisso, e aí quando a gente para descansar ou para fazer uma outra coisa, normalmente eu vejo muito que eu falo para Marina, são lazeres passivos, sabe? Assistir TV. Eu gosto de assistir TV, não tenho nada contra quem assiste TV, quem assiste várias séries, maratona. Eu e a Marina, a gente maratonou How I Met Your Mother, que foi em tempo recorde. Mas falta a gente ter esse tempo, que a gente até conversou mês passado, né, do descanso, para a gente conseguir ali sentar, rabiscar, fazer um rascunho, escrever uma poesia, né? E não necessariamente a gente precisa fazer isso para o público, né? Não necessariamente a gente também precisa fazer isso para nós. Nós podemos fazer isso para Deus, mesmo que isso não envolva mais nenhuma outra pessoa contemplando com a gente. Às vezes é legal compartilhar, porque tem coisas muito boas, né? Mas eu acho que a gente precisa ver isso, fazer isso. Você ia falar, Lucas? Sim, cara, é que a sua fala me fez lembrar aqui, né, que quando a gente está lá em Gênesis, é muito interessante, eu acho muito interessante, principalmente o capítulo 2, quando ele fala assim, essa é a história da Terra, blá, blá, blá. Nessa época ainda não tinha planta, porque Deus ainda não tinha criado o homem para cultivar o jardim e não tinha derramado a chuva ainda. Agora, olha que interessante, que no processo criativo de Deus em fazer a Terra, parte essencial disso era a coparticipação da humanidade, né? Parte do chamado da humanidade, que lá em Gênesis 26 a 28, 27 a 28, enfim, já tá predito, né, que o homem deve, então, a bênção da humanidade é se multiplicar e se espalhar pela terra, sujeitando e dominando ela, né? E aí tem essa noção não de escravizar, mas de orquestrar, ou de, como um mordomo, cuidar da coisa ali em nome de Deus, como um subgovernante de Deus, né? Ela aparece na prática, não como uma descrição, mas ela aparece como um ato em Gênesis 2. Não tinha planta, por quê? Porque Deus ainda não tinha feito pessoas para cultivar. Mas Deus é dependente, por acaso? Não, em hipótese alguma, né? Ele gosta de compartilhar, ele gosta de coparticipar. Ele estava muito de boas ali na eternidade, se curtindo a rodo, né? Ele não precisava ter criado pessoas, não precisava ter criado um universo, um multiverso, enfim, vai saber, né? Não precisava ter criado nada dessas coisas, porque ele estava bem tranquilo lá. Ele gosta, ele quer, né? Ele curte trabalhar. E convida a gente a coparticipar disso. Agora, faz parte da nossa natureza essa realidade de trabalhar, de ser criativo, de interagir com o meio e pensar em soluções, enfim. Agora, é curioso o que você falou sobre essa questão da rotina de produtividade, que de alguma forma a gente vai ligar naturalmente com o trabalho, né? Porque, em tese, você está produzindo trabalho, né? E, ao mesmo tempo, isso ser justamente uma característica de não criatividade, né? Porque traz para mim uma imagem muito mais de engrenagens rodando do que de pessoas trabalhando, exercendo algo que é natural da sua natureza, para ficar repetitivo, né? Que é natural do seu ser, né? A gente deveria estar trabalhando, mas aparentemente a gente está vivendo simplesmente por engrenagens. E aí me lembra muito Kevin Van Hooser, quando ele fala que nós estamos numa transição de mentalidade geral para uma mentalidade um pouco mais apática, né, que ele vai chamar isso do pecado da preguiça até, né? Ele vai dizer que a preguiça não é necessariamente a gente estar cansado ou com sono, mas é simplesmente ser apático à realidade. Ele vai citar Dorothy Sayers e vai dizer que a apatia nesse caso, a preguiça nesse caso, tem a ver com eu não tenho motivo para viver, não tenho motivo para morrer, eu não tenho para que mudar esse status quo, eu tô tão absorvido aqui, estou tão sem expectativa, sem esperança, estou tão sem motivo, né? Não tem absolutamente nada, nem que me empurra, nem que me puxa. Porque em outro momento talvez a gente, sei lá, se mataria, por exemplo, né? Mas, né, inclusive, ela fala justamente assim, né? E o apático nem mesmo se mata porque não tem um motivo suficiente para se matar, né? Então talvez a gente esteja preso nessa engrenagem justamente por essa apatia, né? É mais fácil só ser assim, é mais fácil só pedir iFood, é mais fácil só sentar na TV e assistir, dormir e acordar no outro dia,
apertar meia dúzia de botões que eu tenho que apertar de novo, parar, pedir outro iFood, comer uma comida qualquer, né? Nada contra iFood, né? Só para deixar claro. Assistir TV de novo, dormir de novo e ficar só nisso, né? Porque a gente tá sendo construído para ser um pouco apático, negando, então, essa nossa natureza, que faz a gente um pouquinho menos ser humano, de certa forma, né? Enquanto o Lucas estava falando, eu lembrei de um post que eu vi da Danielle Strickland, não sei se é assim que fala, mas que ela participou do CTP uns anos atrás, e falando sobre essa questão de criatividade, né, ela coloca isso que a gente já disse, de que o poder de criar está dentro de nós, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ela faz uma provocação de que a vida criativa ela está relacionada a não viver num modo de manutenção, assim, numa tradução meio mais ou menos, mas ela fala que a gente tem essa responsabilidade de olhar para o que poderia ser melhor e, de fato, ir atrás dessas melhorias, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o Lucas falou, assim, da gente não se conformar, não se acomodar, não se contentar com uma vida medíocre, não num sentido de ambição, mas de olhar para a nossa própria vida e ver o que não está certo aqui, o que não condiz com o que Deus quer de mim. E acho que aí entra o nosso poder de ser criativo para mudar essa situação, para não se acomodar mesmo, né? E o Cogin estava falando dessas questões de parecer que quando a gente fala em rotina, em processo, a gente fica meio engessado, né? Eu que gosto muito de estudar essas coisas de produtividade, rotina e organização, existe um termo que está sendo utilizado que é rotina criativa. Independente da definição, acho que o ponto pensando nisso, que é uma questão da gente não se conformar, se a gente entra num modo automático de viver, por mais que pareça o oposto, é aí que a gente deixa de ser criativo, porque a gente para de fazer as coisas com consciência, a gente para de olhar ao nosso redor e de ter intencionalidade no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente olha para o nosso dia e tenta minimamente organizar e pensar, é o que a Bia falou, bom, para eu melhorar o meu olhar como fotógrafa, eu preciso vou dar uma volta, vou fotografar outras coisas, vou treinar. Você precisa encaixar isso na sua agenda. Se você esperar que um dia isso vai acontecer naturalmente, assim, do nada, tipo, olha, eu tô aqui fotografando. Gente, isso não acontece. Então, se a gente não pensar no nosso dia e encaixar hábitos e ações, atividades que vão nos levar para mais perto do que a gente quer e dessas mudanças de ter uma vida melhor e mais próxima do que Deus quer para a gente não vai fazer, isso não acontece naturalmente. Então, para mim, a rotina criativa entra nisso, assim, eu ter consciência quais hábitos, quais tarefas, quais atividades eu preciso ter no meu dia a dia e como que eu posso melhorar o que eu tenho feito para que isso se encaixe, para que eu tenha tempo para isso, para que eu consiga me desenvolver dessa forma, porque a gente naturalmente não vai conseguir fazer isso. Então, sair dessa acomodação e olhar para o nosso dia de uma forma que tudo isso faça sentido. Eu tenho muitas coisas para falar, estão na minha cabeça, vamos tentar organizar. Já trago mais uma dica literária, que é esse livro aqui, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. É um livro bem curtinho também, não tem nem 100 páginas, mas se levar um mês para ler, tá tudo bem também, tá? Não precisa ler rápido. E, enfim, ele fala de várias coisas que a gente já comentou aqui, então quando o Coutinho estava falando, pode falar, Lucas. Só aproveitar aqui para fazer um semi-merchanzinho, a gente tem um podcast do Tangente comentando esse livro. Então, olha só, pessoal! É genial, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Onde que encontra esse podcast, Lucas? Cara, tá no site do irmãos.com, aí tem lá o arquivo, mas tem um lugarzinho lá para buscar. Mas eu acho que se está no Google, assim, podcast Tangente, Arte e a Bíblia, provavelmente já apareceu na busca do Google. Boa.
Então, enquanto o Cogin estava falando isso de quem é a sua plateia, tem um trecho que ele fala sobre isso, né? Ele fala também sobre essa questão da gente entender a nossa natureza como uma natureza criativa e que é uma natureza para a honra e glória de Deus, sendo criativo independente de ser para um fim de trabalho produtivo, de você simplesmente exercitar. E ele também vai entrar na discussão se a arte ela precisa ter a cruz para ela ser cristã, ou se um artista cristão ele também pode fazer arte secular. Ele vai trazer sobre as manifestações artísticas que tem dentro da Bíblia, então música, poesia, teatro, dança, pintura, escultura. Ele vai trazer a questão de se pode fazer estátua ou não, e aí a questão que, na verdade, o problema dos 10 mandamentos lá que Deus fala, não idolatre estátuas, é você idolatrar estátua, não você fazer uma estátua. Então, enfim, em menos de 100 páginas ele fala muitas coisas, então fica a dica desse. E quando a Mi estava falando dessa questão de rotina e de você encaixar isso, realmente de sair dessa passividade que o Cogin estava falando, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu escrevo todos os dias. E eu fiz uma conta hoje de manhã pensando nisso, eu escrevo todos os dias desde o dia 1º de janeiro, eu já escrevi 147 dias. Desses 147 dias que eu escrevi, apenas 10 eu olhei e falei, nossa, isso ficou bom, vou passar para o computador, entendeu? Então, assim, não sei se vai ter mais 10 até o final dos 365, vamos ver, talvez não. E muitas vezes a gente vai, esse exercício não precisa ser mostrado, a gente precisa entender também que ele não vai ser bom logo de cara, né? Que ele é realmente um processo e que você precisa aproveitar o processo, não o resultado final. Não se aquilo vai ficar legal para o Instagram ou não. Às vezes você nem precisa falar que você faz essas coisas, que você está tentando algo novo, né? Uma outra dica de livro é esse aqui também. Esse está só no Kindle, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu chamo ele um pouco polêmico, esse livro, porque muita gente vendeu ele para mim como um livro para artistas cristãos. E aí não é isso, tá bom? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que ele não é um livro apenas para artistas. Ela que fala, ela traz muito exemplo até de pessoas que não têm nada a ver com a área artística, advogados, médicos, psicólogos. Então, é uma leitura válida, é uma leitura mais longa mesmo, e aí pode demorar também, mas ela vai trazer também, ela parte do princípio de que como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres criativos, mas ela aqui vai realmente te fazer um convite a colocar isso na sua rotina de uma forma proposital. Então, de você separar um tempo, ela fala uma vez por semana, para você se reencontrar com a sua criança, que era uma criança que fazia arte, que era uma criança que pintava. E assim, vamos ser sinceros, a gente fala que é para criança que é bonito porque a gente gosta da criança, não porque é de fato bonito, não é porque é incrível aquilo que ela fez. Então ela fala que a gente precisa se reconectar com essa criança que fazia por fazer, por se divertir, por querer fazer aquilo, porque aquilo era um momento bom para aquela criança, né? Então ela fala de você se obrigar a ir no museu uma vez por mês, tudo bem que, enfim, né, o contexto não permite, mas de você criar essas rotinas, seja ela rotina criativa, o termo ou não, de isso estar na sua agenda. Então, todo dia de manhã, antes de eu ligar o computador, eu tenho que sentar e escrever. E assim, eu faço isso junto com o devocional, porque aí se um dá errado, o outro também dá errado, entendeu? Aí você comba os dois e aí você vai montando a sua rotina. Ou então, uma coisa que eu tento fazer também é, antes de partir para a série de TV, que eu sou muito fissurada também, inclusive maratonei umas 2 esse fim de semana, antes de ir assistir a série à noite, eu tento separar um tempo para ler, e só ler, assim, longe das telas, longe do celular, e isso começa a ser uma rotina que você não abre mão, que você começa a ver os benefícios, tanto de você sair dessa passividade, quanto de você não estar na frente de uma tela por mais 1 hora, que nem você ficou as outras 8 horas do dia. Então, é isso. Foram muitas coisas que passaram na minha cabeça agora. Legal. Eu acho que vocês trouxeram um ponto muito interessante, que assim como no mês passado, quando a gente conversou sobre cultivar o descanso, a gente trouxe que o descanso é algo que precisa ser intencional
que precisa ser cultivado, né? Para a gente ter uma rotina de sono saudável, requer um ritual, um hábito. A criatividade também, né, pelo que vocês estão trazendo, requer também esse comprometimento, essa intencionalidade na qual a gente vai manter ali e tudo mais. Mas se não ficou claro ainda para você que está ouvindo, eu gostaria de tornar claro. Quando a gente fala de criatividade, a gente não está falando de algo exclusivo do meio artístico ou de artistas. Nós estamos falando da criatividade como desenvolver as aptidões que Deus comunicou a nós. Então, se você é uma pessoa criativa para resolver problemas, seja criativo para se resolver problemas e está tudo bem. Se você é uma pessoa criativa da área da literatura, de escrever, de ler, de escrever narrativa, poesia, jornal, seja o que for, seja criativo, né? Independente do jeito que você é criativo, seja criativo, porque eu acho que a criatividade tem muito a ver com isso. Desenvolver essa imagem e semelhança de Deus em nós mesmos, sempre também pensando no outro. Né? Eu acho que é isso que a gente vai conseguir desenvolver a criatividade para aquilo que ela de fato serve, para, usando uma palavra bem crente aí, edificar o próximo, né? Então, para ajudar a pessoa, para ajudar a nossa família, para ajudar a sociedade. E no seminário a gente está tendo que ler um livro que chama Criados à Imagem de Deus. Eu queria trazer uma citação dele que ele fala assim: Deus nos criou à sua imagem a fim de podermos realizar uma tarefa, cumprir uma missão e seguir uma vocação. Para nos dar a capacidade de realizar essa tarefa, Deus nos conferiu muitos dons, dons que refletem parte de sua grandeza e glória. Ver o homem como uma imagem de Deus é ver igualmente a tarefa e os dons. Mas a tarefa é primária, os dons são secundários. Os dons são os meios para a realização para a tarefa. Então, eu acho que a nossa tarefa é ser essa imagem, é ser esse representante, né? A Bia falou de estátua, pelo que eu li aqui, assim, a estátua no mundo antigo era a representação. Então, um imperador colocava uma estátua dele lá longe da capital do império para as pessoas olharem e lembrarem, opa, isso aqui é território do imperador. De forma análoga, Deus nos fez imagem dele para que na criação, no dia a dia, na rotina, onde quer que a gente esteja, o ser humano seja uma representação que Deus está lá. E isso se dá através da nossa criatividade. A criatividade é o desenvolver dos nossos dons, né? Então a gente sempre se lembrar dessa intencionalidade, tanto para desenvolver a criatividade, quanto para cumprir a tarefa de ser uma representação de Deus, né? E eu queria saber de vocês, assim, no dia a dia, de uma maneira prática, assim, a Bia já falou, a Mi falou o conceito, a Bia foi mais específica em como ela faz. Vocês têm essa intencionalidade? Vocês fazem igual a Bia, acordam uma hora mais cedo, ou então separam o primeiro horário da manhã para desenvolver? Vocês têm alguma coisa? Se vocês fossem dar uma dica também, como você daria uma dica para alguém que quer desenvolver a criatividade dele ou dela? Lucas, você, Somebody Love aí, manda ver. A mim vai ter um tempo de pensar. Que legal. Que fofo. Cara, eu acredito que os ingredientes básicos para a criatividade são, no mínimo, 3, eu diria assim, né? A necessidade de saciar alguma coisa, seja uma necessidade de sobrevivência, seja uma necessidade mais existencial, sabe? Tipo assim, cara, eu quero dar vazão à minha vontade de fazer alguma coisa. Eu já considero isso uma necessidade, porque faz parte do nosso ser derivado de Deus, né? Mas, enfim, uma necessidade. Bagagem, né? Você não consegue dar soluções se você não tem um repertório na tua cabeça. Você não consegue, é impossível. Você não tem como pensar que A e B junto vai virar C se você não viu isso em algum outro lugar. E aí, sem saber que depois do D vem o E, e aí você pode juntar essas duas coisas juntas e formar uma palavra, você não tem como ser criativo. Então, é necessidade, é bagagem. Então, você tem que ser intencional em reter conteúdo, né? em ter bagagem cultural na tua cabeça, ter bagagem de experiência. Então, sei lá, no nosso caso específico aqui, né? que como seminaristas, a gente não vai criar teologia do zero. A gente não vai, depois de 2020 anos de igreja formada, né, desta forma, a gente não vai inventar teologia. Normalmente quem inventa errado, inclusive, né? A gente tem que ver como que foi feito até então, né? E aí a gente pode então querer responder questões de hoje em dia com o que já existe ao longo prazo. Mas
Tipo, eu preciso dessa bagagem para poder dialogar com o que existe hoje, então. Né? Se eu quiser dialogar com o que tem hoje, do zero, a partir daqui agora, cara, eu vou fazer tudo errado, né? E o mesmo vai ser verdade. Para a Bia, como fotógrafa, ela não vai no quintal da casa dela, não sei se é casa, se é apartamento, mas enfim, ela não vai pegar uma caixa de sapato, ficar olhando para ela e pensar, como que eu posso fazer uma câmera a partir disso aqui? Né? Tipo, cara, tem décadas que acontecem em fotografia que acontece de um jeito. Né? Você precisa entender isso, você precisa entender como as pessoas estão dando soluções, para a hora que você olhar para o teu problema, você saber fazer conexões, aí sim vai rolar até uma criatividade, que você vai fazer reconexões e fazer alguma coisa nova, entre aspas, ali, né? Você vai poder oferecer alguma coisa. E em terceiro lugar, você precisa de ferramentas, você precisa de material. Você não consegue reorganizar essas coisas se você não tiver coisas para trabalhar, né? Então, necessidade, isso exige da gente um olhar um pouco mais claro para o nosso contexto, né? Porque eu preciso reconhecer as necessidades. Bagagem, para você ter essa matéria-prima para queimar, e ferramenta para pôr isso na prática, né? Seja qual for. Papel, uma caneta, computador, livro, enfim, coisas para você botar isso em prática. Muito bom. Eu preciso falar alguma coisa depois disso? O Lucas matou a charada aqui, já deu... Você era a próxima que eu ia chamar, mas eu queria falar pro Lucas que na quarta série eu fiz uma câmera. Eu não lembro se era na caixa, mas eu acho que era na lata. Eu fiz no ensino médio. Era, numa lata. Mas na faculdade eu também fiz, tá, gente? É um negócio que, não sei se foi mesmo que vocês fizeram, mas que a gente fazia, e era um processo, tipo, super arcaico, que era pra gente falar assim, graças a Deus pela câmera digital, né? Mas aí a gente coloca o bagulho lá no sol, aí assim, se colocou 5 minutos, perdeu a foto, mas se colocou 4,5, deu tudo certo. Então, nunca dava certo, obviamente. Então, o sol inclinou um pouquinho para lá. Perdeu a foto. Nossa, graças a Deus a tecnologia avançou. Mas olha que interessante, só pegando o gancho, né? Porque esse exemplo que vocês deram de brincadeira mostra na prática isso, né? Eu continuo? O que eu faço? Acho que eu continuo. Continua. Esse exemplo, né, é interessante, essa brincadeira é interessante porque mostra na prática, né? Mesmo vocês tendo feito, né, uma câmera de brinks, vocês não inventaram um projeto do zero, né? Vocês pegaram um projeto que existia, que alguém sabia fazer, né? E trouxeram toda essa receita aí para frente também, né? Dado que o Lucas já deu todos os passos, que era o que eu ia falar, eu só ia complementar com uma coisa que eu acho que tem a ver com abraçar o erro, que é entender que nesses processos, e quando a Bia falou da criança, né, qual que é a grande vantagem da criança? É que ela não está preocupada em errar, né? A criança, ela só aprende a andar porque ela levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, e ela meio que não está nem aí, porque ela está achando aquilo divertido, ela está descobrindo uma coisa nova, e ela não fica, nossa, o que as pessoas vão achar se eu cair, né? Parece uma coisa absurda falar isso, mas é dessa forma que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, nesse processo de exercitar a criatividade, exercitar quem nós somos, a gente vai errar, é o que a Bia falou, a gente vai escrever um monte de coisa ruim, a gente vai tentar e não vai dar certo, e é isso, faz parte. Se a gente não errar, a gente não sabe o que a gente tem que melhorar, o que tem que mudar. Então, e quando o Lucas trouxe a questão de repertório, assim, que era algo que eu ia dizer também, dado que a gente não vai criar nada inovador e do zero e tipo, nossa, né, alguma coisa que nunca ninguém viu, quando a gente olha para outras coisas que já existem, e isso é extremamente necessário, não é simplesmente a gente ir botando um monte de coisa para dentro da nossa cabeça, porque isso a gente já está fazendo o dia inteiro. Então, não é puramente a gente se encher de informação e se esgotar e ter tanta informação na cabeça que você não sabe nem o que você faz. Mas é você olhar, seja para o que quer que você esteja usando como referência, abastecendo seu repertório, mas de uma forma, assim, estudando aquilo e falando, putz, por que eu estou considerando isso uma referência? O que eu acho legal? O que eu não acho? O que eu faria diferente? O que eu posso me apropriar no meu dia a dia? Então, não é... Assim, você pode fazer isso assistindo uma série, mas se você estiver ali deitado, nem se importando, pegando o celular e
assim, puramente com a TV ligada, isso não vai ser uma forma de abastecer o seu repertório. Mas, por exemplo, eu gosto de música, quero pensar, por exemplo, sobre trilhas sonoras. É super legal você assistir uma série prestando atenção nas trilhas, tem várias coisas incríveis para aprender disso. Mas você tem que primeiro pensar, nossa, vou assistir essa série, quero prestar atenção na trilha e tal. Minimamente você tem que ter ali uma intenção. Então, não adianta a gente ficar se enchendo de informação, porque isso o mundo já está fazendo por nós. Então, tem que dar uma filtradinha. E, assim, acho que só para fechar, essa questão que a Mi falou de você aceitar o erro, ela é muito importante mesmo para te tirar essa culpa e para você realmente aproveitar esse processo, né? E eu acho que uma coisa que pode ajudar também é você se conectar com outras pessoas em dois sentidos. Primeiro, tem muita gente falando sobre criatividade, sobre processo, não sei o quê, nas redes sociais e tal. Então, uma forma você pode talvez, você pensa, eu não sei muito bem por onde começar, você pode começar a procurar por essas pessoas, ver o que elas falam, o que elas estão fazendo. Isso pode ser uma forma de você conhecer outros processos criativos, conhecer outras pessoas que façam aquilo. Mas também de você, não existe uma necessidade de você ser solitário em exercitar a sua criatividade. Então, por exemplo, antes daqui, eu tava falando que eu tava na minha aula de desenho. Eu faço aula de desenho com uma amiga minha do IA. Então, tipo, a gente tem a mesma idade e nossa, hoje a gente fez uma dobradura muito louca, que eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Ela falava, dobra pra cima. Aí eu, o que eu faço? Dobra pra cima. E eu, tipo, com o papel, não tô entendendo o que eu faço. Então, a gente faz aula juntas, né? Por mais que ela seja professora, é uma atividade que a gente faz juntas. Ou então, eu estava falando da leitura, foi um hábito que eu retomei o ano passado, por conta da pandemia, era algo que eu não fazia há muito tempo. E aí, uma amiga minha falou: vamos ler um livro juntas? E a gente estava lendo juntas, tipo, cada uma, né, na sua cidade, a gente lia, tipo, eu cheguei naquela parte, tá acontecendo isso. Então, você pode encontrar alguém que vá junto com você em explorar a criatividade, pode ser, sei lá, um grupo de amigos seu, pode ser só uma pessoa, ou você pode compartilhar, tipo, eu fiz isso, o que você acha, né? Então, eu acho que a gente também tem uma visão de que se primeiro a gente tem um mito na nossa cabeça de que a criatividade é algo exclusivo do artista, a gente também tem a ideia de que o artista é um ser solitário, irritado e incompreensível e que é algo intangível o que ele faz, quando não é. Então, tem muito artista irritado e rabugento na vida. Isso é fácil de achar. Mas a gente também consegue ver que é algo que todo mundo pode fazer. Então, se conectar com outra pessoa que vá fazer isso junto com você. E também, vocês dois nem precisam falar para o mundo que vocês estão fazendo. Então, eu acho que são coisas que podem ajudar. Legal, gente. Desculpa. Pode falar aí, Lucas, pode falar. Não, eu só ia comentar que o que a Bia falou me fez lembrar muito do Inklings, né, que era o grupo literário Tolkien, Lewis, Charles Williams, Owen Barfield, uma galera assim. Cara, eles se encontravam de 1 a 2 vezes na semana, entre aspas, religiosamente, né, tipo assim, no sentido de ser um compromisso real, e quanta coisa boa que a gente consome, assim, que muita gente consome, saiu desses encontros, né? Os primeiros rascunhos de O Hobbit, do Senhor dos Anéis, Nárnia, e por aí vai, vários outros, né? Poesias, saíram de um mostrando para o outro e um dando esses toques para o outro, né? Então, isso que a Bia falou é muito rico mesmo, né? E toca muito no que o próprio Cogin tinha falado no começo, que a imagem de Deus, o que engloba, inclusive, a criatividade, tá dispensada sobre a humanidade, né? Claro que a humanidade, sendo composta por pessoas, vai estar dispensada em pessoas, mas ela é elevada a uma potência muito maior em comunidade. Achei muito, muito massa mesmo isso, Bia. Obrigado pelo insight tão rico e criativo. Com vocês três aqui, dava para gravar 50 podcasts, cara, tá muito bom o papo, mas a gente vai chegando ao fim e dado este recado que a gente está chegando ao fim, eu queria oferecer a oportunidade, se vocês tiverem algo mais que vocês queiram
acrescentar algum recado que vocês queiram dar para quem estiver nos ouvindo, agora é a hora ou cale-se para sempre. Eu começo dando o recado de que a gente está começando apenas enquanto eles pensam, eu vou dar esse recado. A gente está começando esse tema, né? A gente sempre abre o tema na Chácara Jovem com resenha. Então, hoje a gente está dando início ao cultivar a criatividade. Se você tem interesse em saber mais, vão ser produzidos textos ao longo do mês, em que a gente vai tratar um pouco sobre isso. A gente consegue bater um papo sobre isso também. Vocês podem me procurar, podem procurar os líderes da Chácara Jovem. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia sobre isso. E também que a gente já tem encontro marcado mês que vem, sempre na última sexta-feira do mês. Vai cair no dia 25 de junho. Então, dia 25 de junho, já marca na agenda, mais um novo episódio, começando um novo tema. Até lá, a gente segue cultivando a criatividade. Dei o tempo para vocês pensarem, um último recado, ou a gente encerra, passa a régua e é isso? Bom, eu tenho algo para falar, caso... Manda ver. Então eu vou falar. Eu queria terminar assim, com um contexto bem de... A minha participação, né? Com um contexto bem de prática de igreja mesmo. Né? Por que a gente precisa, não apenas como igreja instituição, mas como membros da igreja espalhado pelo tempo e pelo espaço? Por que a gente precisa se preocupar com isso? Né? Eu diria que, pelo menos, além da nossa natureza ser criativa, né? Então faz parte de ser pessoa, ser criativo, e aí resgatando, né? Em intensidades ou profundidades, com proporções individuais, obviamente, né? Mas porque é o que Deus está fazendo, né? Deus não parou a criação. Eu acho muito interessante quando Jesus responde por que ele está curando no sábado, ele responde que não, mas meu pai está trabalhando ainda, né? Então, assim, eu estou pegando isso um pouco fora de contexto, mas eu acho que dá para a gente trazer essa ideia de que Deus continua trabalhando. O arco da redenção, que vai terminar lá na consumação, ainda não acabou. E se a gente reparar bem, o início desse arco é num jardim, mas ele termina numa cidade gloriosa, né? Então, é um arco, basicamente, de trabalho, né? Se a gente quiser ser um pouco simplista na fala. Deus chamou a gente para isso, né? Então, a gente participa disso porque faz parte da nossa vocação como pessoa, e especificamente no nosso caso, porque faz parte da nossa vocação como cristão, desenvolver as potencialidades da criação, participar com alguma migalha que seja do que Deus está fazendo no mundo. E aí, uma coisa que sempre vai tocar, inevitavelmente, no nosso coração caído, que está sendo reformado ainda, inevitavelmente vai ser a gente se associar ao nosso trabalho, né? Então, eu valho tanto quanto meu trabalho é bem aceito, eu valho tanto quanto meu trabalho é novo, né? Mas, pelo Evangelho, a gente tem uma escapatória, uma terceira via, que foge tanto de eu me isolar criativamente e fazer as coisinhas para mim e ficar só em mim mesmo, ou forçar o outro a gostar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E foge também de eu aceitar que eu não posso fazer porque eu não sou bom, blá, blá, blá. E que a alternativa é, Jesus já foi o ser humano mais criativo do mundo, né? O mais criativo possível. Ele é a palavra criadora de todas as coisas, né? Nada do que foi feito sem ele seria feito. E os méritos de Cristo são todos aplicados a nós. Então, a gente está livre para ser o mais criativo possível, ou o menos criativo que a gente conseguir, e mesmo assim tirar 10 nessa prova, porque Cristo já fez essa prova por nós, né? A gente não precisa ficar correndo atrás de aplausos e nem fugir de aplausos ou de falhas, porque Cristo já trouxe esse mérito para a gente. No fim, tanto faz a plateia, que é um termo que apareceu aqui na conversa. No fim, tanto faz a plateia, porque quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. É o que Paulo ensina para a gente, né, em Coríntios. Então, cara, faça o que você tem para fazer, porque além de ser prazeroso, né, além de fazer parte da nossa natureza e ser prazeroso, é um chamado que a gente tem e já deu certo antes de você tentar fazer, por causa dos méritos de Cristo. Deus está vendo, Deus já está se alegrando e fechou o rolê. Assim, só vai, né? Como eu falava um meme antigo, né? Assim, vai, filhão. Olha, depois de tudo que o Lucas falou, eu acho que eu só queria dizer, complementando, se é que é algo a ser complementado, mas que eu acho que a vida criativa é uma vida corajosa, sabe? É
é preciso coragem para abraçar tudo isso que o Lucas falou, por mais que a gente tenha a garantia de que Deus já foi o mais criativo de todos e que a gente só cria porque ele cria junto com a gente. Eu acho que precisa de coragem para a gente se desamarrar dos medos ou dos estigmas ou do que as pessoas vão pensar, porque quando a gente fala de trabalhar o nosso tesouro, o nosso talento que foi recebido, de alguma forma a gente vai estar se expondo e fazendo a luz de Deus brilhar, mas isso é feito no coletivo, né? Então, você precisa de coragem para não ficar se julgando nesse processo, para não ficar se comparando, para não se preocupar com o erro. São várias questões que vão ser trabalhadas ao longo disso, mas que no final vale a pena, né? Porque a gente foi criado para isso, a gente tem as ferramentas para isso, a gente é ser humano, então a gente é criativo, mas é preciso abraçar isso com coragem e viver dessa forma. Eu digo amém. Apenas isso. Amém, amém. Boa. Então é isso. Eu vou fazer uma oração para encerrar, vou orar por vocês três, vou orar também por vocês que nos acompanham, e a gente se vê mês que vem, na última sexta-feira do mês. Até lá, seguimos trabalhando sobre e pensando e refletindo sobre cultivar a criatividade. Siga a Chácara Jovem nas redes sociais, @Chácara Jovem no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook. E é isso. Agradeço já de antemão a presença de vocês três. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Vontade de gravar um Cultivar a Criatividade 2.0 para ter mais papo, porque, cara, dá dó de ter que cortar o papo, mas a gente tem compromissos também, a gente tem que honrar o que a gente combinou, né? Então, vou fazer uma oração. Vocês me acompanham? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Muito obrigado porque isso é um privilégio, isso é um dom que o Senhor nos deu, e o Senhor é bom de comunicar, o Senhor é bom de nos permitir participar da sua criação como co-criadores, Pai. Peço que o Senhor toque nossos corações para que a gente possa perceber que a todo momento nós estamos desenvolvendo e produzindo a nossa criatividade, mas que a gente possa fazê-la de maneira consciente, honrando e glorificando o teu nome, Pai, não procurando aplausos, não procurando aprovação, não procurando elogios, mas que a gente faça como uma manifestação do chamado que o Senhor tem para nós, de cultivarmos a tua criação e de sermos representação tua onde quer que a gente esteja, Pai. Te louvo, Deus, porque a criatividade está mesmo nas pessoas que são mais travadas, artisticamente falando, até naquelas pessoas que têm desenvolturas e se destacam, mas todos nós temos uma criatividade, todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos deu para desenvolver. Então eu peço, Pai, que toda aquela pessoa que nos escuta nesse momento, que nos vê nesse momento, possa ter momentos durante a semana intencionais em desenvolver a própria criatividade, seja ela qual for, Pai. Que a gente consiga separar tempos para sermos intencionais e que a gente faça isso como um exercício de nos transformarmos em nós mesmos, Pai, em desenvolver a nossa própria humanidade dentro de nós. Te agradeço pela vida da Mi, da Bia e do Lucas. Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por esse tempo. Eu peço que o Senhor os abençoe, os cuide, os guie e que o Senhor também faça tudo isso com quem nos ouve e nos assiste, Pai. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado pela comunidade, muito obrigado porque nós somos seres coletivos e nós juntos crescemos em direção a Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor, nosso cabeça, Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente, que Deus abençoe, nos vemos, até mais, um beijão, fiquem com Deus.